Capítulo 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai, Que foi, meu filho? nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão! Estou aqui. Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz. Depois vieram os seus irmãos Buz e Quemuel, que foi o pai de Arã. Depois nasceram Quezede, Azo, Pildas, Gidraf e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reúma
a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taás e Maacá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, nesta noite, de estar aqui como igreja, reunidos para adorar o Teu santo nome. Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor, será falada ao Teu servo, à Tua igreja, que nós possamos estar com o coração voltado, através do Espírito Santo, para compreender aquilo que vem de Ti, Senhor. Fica conosco, meu Pai, pela Tua graça e bondade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós sabemos que Abraão, ele saiu do Ur dos Caldeus, não é verdade? Saiu de uma terra onde o pai dele era Terá. Terá e Abraão viviam em Ur dos Caldeus. A atual cidade hoje, ela é uma cidade seca, que está em guerra. É uma cidade hoje muito difícil, irmão. Mas aprove a Deus chamar Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão, ele tem uma descendência, irmão, que o pai dele era idólatra. Havia uma idolatria, porque adoravam-se vários deuses naquela época. E Abraão era um daqueles que estava no meio daquela idolatria. Mas Abraão nunca teve o seu coração voltado à idolatria. E Deus, então, conhecendo todas as coisas, chama Abraão de Ur dos Caldeus, lá de uma terra longínqua. Então, Deus chama Abraão. Se nós vermos o capítulo 12 de Gênesis, que diz que o Senhor chama a Abraão. Capítulo 2 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, o seu nome se tu uma bênção. Então, quem chama as pessoas, quem chama é Deus, irmão. Deus chama Abraão de uma terra distante, Deus chama Abraão de uma família idólatra, e Deus então fala, ó, sai da tua terra. Então, Deus faz um chamado. Deus faz um chamado a Abraão. Irmão, nós também na nossa vida temos um chamado. Deus te chamou. Deus chamou cada um de vocês para sair da sua terra. Qual é a terra que você tem que sair para fazer a obra de Deus, irmão? Deus chama Abraão e manda em uma terra distante. Deus também chama todos nós, irmão, para o seu reino. Foi Deus que foi ao teu encontro. Foi Ele que te levantou, foi Ele que foi ao teu coração, através do Espírito Santo. Muitas vezes nós pensamos, irmão, que somos nós que fazemos, somos nós que queremos, somos nós que vamos fazer alguma coisa na nossa vida, quando na verdade nós não podemos fazer nada se do alto não vier. Até mesmo o fato de nós estarmos aqui hoje na igreja, é porque Deus nos conduziu através do Espírito Santo, irmão. Então só tem uma forma de nós estarmos na igreja, porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe hoje nesta casa de oração. Nós poderíamos estar em casa, nós poderíamos arrumar tanta desculpa, mas Deus nos chamou para estar aqui hoje, para ouvir a sua palavra. E também lá no capítulo 21, Deus faz uma promessa a Abraão. Abra a tua Bíblia no capítulo 21. Em Gênesis mesmo. Deus faz uma promessa. Diz assim o capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu-lhe o que havia prometido. E Sara concedeu e deu à luz a um filho da velhice. Então, Deus chama a Abraão. E agora Deus faz o quê? Uma promessa. Uma promessa que ele ia ter um filho na velhice. E Deus cumpre essa promessa na vida de Abraão. Então Deus é um Deus que chama, é um Deus que promete, mas é um Deus também que prova. E Deus prova a nossa vida, irmão. Se nós olharmos o capítulo 22, que é o tema da nossa pregação, Deus aqui prova a Abraão. Quando ele diz assim, ó, depois dessas coisas, pois Deus a Abraão aprova, ele disse, Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, a uma das montanhas que eu te mostrarei. Irmão, Deus chamou
Deus fez promessa e Deus agora prova para Abraão. Ele que esperou o seu filho na velhice. Ele que esperou tanto por esse filho, irmão. E agora Deus simplesmente fala para Abraão, vai para uma terra e oferece ali um holocausto. Se nós pegar o livro de Levítico mesmo, nós vamos entender que Deus proíbe o sacrifício humano. Em Levítico capítulo 19, 15, 19 e 20, Deus proíbe o sacrifício humano. E aqui agora nós vemos Deus pedindo a Abraão que oferece o seu filho em holocausto. Então nós poderíamos pensar que a Bíblia traz uma contradição. Mas na verdade a Bíblia não traz uma contradição. O que Deus está pedindo aqui não é a morte de Isaque, seu filho, mas pedindo para que a fidelidade de Abraão para com Deus. É isso que Deus prova muitas vezes na nossa vida, irmão. É a nossa fidelidade para com Deus. Porque nos chamou, porque fez promessa, e agora Ele nos prova. Nos prova quando nós viemos na igreja, quando nós temos que fazer o trabalho de evangelismo, como nós temos que ser obedientes aos pastores, quando você recebe uma incumbência administrativa dentro da igreja, na sua obrigação de dizimar e ofertar para a manutenção da obra dele, para a construção da igreja, para o evangelismo. Deus provou a Abraão com a coisa que mais ele amava, que era o filho dele. Mas o que Deus tem provado você, meu irmão? Minha irmã, o que Deus tem requerido de você para o reino dele? Se nós fazermos uma comparação, nós vamos entender que Deus voluntariamente enviou o Filho dele amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz por você, pecador, para que você fosse justificado em Cristo Jesus, para que você pudesse herdar o reino eterno. Mas o que você tem feito agora que foi chamado? Agora que Deus te chamou, que você conhece a Cristo, que você conhece a mensagem da salvação, o que você tem feito para Deus? Qual é o seu sacrifício oferecido a um Deus bondoso, a um Deus glorioso, a um Deus santo? Será que você tem feito algo para Deus? Será que Deus não quer que você tome uma atitude para com a sua igreja, para com o povo, para com aquelas pessoas que estão aí fora sem conhecer a Cristo Jesus? Será que basta simplesmente nós fomos chamados, nós somos salvos, nós somos santos, e agora nós estamos na igreja, nós ouvimos a palavra de Deus, mas as pessoas que estão perecendo nas ruas, as pessoas que estão nas drogas, as pessoas que estão na prostituição, as pessoas que estão na macumbaria, na feitiçaria, na idolatria, essas pessoas que conhecem tantas religiões, mas não conhecem a Jesus. O que a igreja do Senhor tem feito nessa terra? Porque a igreja somos nós, irmão. A responsabilidade de ir pregar o evangelho não é somente do pastor, mas é de todos nós, chamado. E o que nós temos feito na obra de Deus, irmão? Será que o que nós temos feito é o suficiente? Porque certamente daqui a pouco eu e você, nós vamos estar diante de Deus. E o que você tem feito para Deus? Não está passando ali, pode passar o próximo. Pode passar mais um. Abraão, ele amarrou o filho dele para sacrificar, porque Deus pediu que ele assim o fizesse, e ele pela fé e obediência, ele amarra o filho dele, ele sobe o monte de Moriá, e vai oferecer o filho dele em sacrifício, aquele filho da promessa, que ele tanto ama, ele vai oferecer por obediência a Deus, a uma voz, ele vai sacrificar o filho dele. Mas Deus não quer o sacrifício de Isaque, Deus quer a obediência de Abraão naquilo que ele chamou. Ser tu uma bênção. E Deus o chama você, chama a mim, chama a sua igreja para a obediência na tua palavra. E a obediência na palavra de Deus é: ide, pregai o evangelho a toda criatura.
A incumbência de levar o evangelho não é do pastor, mas é da igreja do Senhor. Eclesia, sair para fora, evangelizar, pregar, falar as boas novas, é através da palavra de Deus, que é poder de Deus para a salvação daqueles que vão crer no evangelho. Abraão sobe o Monte Moriá, coloca a lenha sobre o seu filho, sobe para imolar teu filho. Uma pergunta: e se porventura Abraão não obedecesse a Deus, não oferecesse o seu filho para o holocausto? A pergunta é: será que Deus enviaria o seu filho amado lá dos altos céus por você, para o sacrifício, para a tua salvação, para a minha salvação, para a nossa salvação? Será que Deus enviaria o filho dele amado para ser sacrificado? Nesse caso, Abraão está cumprindo uma ordem, mas Deus voluntariamente, espontaneamente, ele simplesmente oferece o filho dele para ser sacrificado por você como cordeiro. Nós sabemos que mesmo que Abraão não oferecesse, mesmo que Abraão negasse, nós sabemos pela palavra de Deus, que está lá em Gênesis 3, que ele enviaria o filho dele amado. Independente da ação de Abraão, Deus enviaria o filho dele amado para a salvação da humanidade. Por quê? Porque Deus nos ama, irmão. Porque Deus nos ama de uma forma extraordinária. Nós saímos da casa do Senhor com a sua palavra, que nós temos que fazer sacrifício, que Ele nos chamou, que Ele promete, e que nós temos bênção a ser recebida de Deus, e nós saímos daqui, esquecemos a palavra de Deus, e mais 1 hora depois, 2 horas depois, o que acontece com a gente? Nós estamos pecando. Nós estamos errando. E nós não sabemos, irmão, a que momento da nossa vida Deus vai nos chamar. Nós não sabemos se Deus vai nos chamar hoje. Nós não sabemos se Deus vai te chamar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, mas eu vou dar 100 anos para todo mundo aqui nesta igreja hoje. Você vai viver mais 100 anos, a partir da data que você tem. Eu te pergunto, daqui a 100 anos, onde vocês estão? Não vai ter nenhum de vocês nessa terra, irmãos. Mas vai estar onde? Na glória com Deus. Porque Jesus te chamou, porque Jesus te alcançou, Ele achou graça na tua vida, Ele entrou no teu coração, Ele fez morada. Mas quanta gente está aí fora que Deus também tem um chamado na vida daquela pessoa, que Deus quer chamar como filho, a ovelha perdida, mas não tem quem pregue Cristo, não tem quem evangeliza, não tem quem vai de casa em casa, não tem ninguém, cada um anda no seu caminho e esquece das pessoas que estão lá fora, irmão. É nós que temos que evangelizar, irmão. É nós que temos que pregar o evangelho. É você do seu jeito, porque Deus vai colocar pessoas em contato com você da forma que você sabe, para você evangelizar. Porque talvez aquela pessoa também é um escolhido de Deus. Talvez aquela pessoa que você vai falar é o teu parente, é o teu irmão, é o teu vizinho, não sabemos. Mas certamente Deus tem muita gente nessa face dessa terra que precisa ouvir do evangelho. Irmão, vir para a igreja, cultuar a Deus, ouvir a palavra de Deus é muito bom, porque nós fomos chamados. Mas as pessoas estão morrendo sem Cristo aí fora, irmão. Ao nosso redor tem pessoas morrendo. Nós temos a palavra de salvação, nós temos o consolo, nós temos a verdade, porque Cristo é a verdade, é Jesus que liberta, é Jesus que salva, é Jesus que transforma a vida, é o poder do Espírito Santo, é a igreja de Deus na terra, é somente através da igreja, é somente através do poder de Deus, através do Espírito Santo. Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a minha vida, mas nós temos que sair, abrir a nossa boca e falar do reino de Deus. Irmão, as pessoas estão morrendo ao nosso lado. O nosso vizinho precisa ouvir, às vezes está separando do marido, o filho está na droga, não tem uma pessoa, um cristão iluminado por Deus, para bater naquela porta, para falar: olha, há uma solução para o seu problema. Ainda que os homens digam que não tem, ainda que você tenha um câncer terminal, eu vos digo que existe solução para o seu problema, através de Jesus, através da palavra de Deus. Existe solução para as nossas vidas, porque Deus, irmão, Ele é um Deus verdadeiro, um Deus amoroso. Mas as pessoas estão morrendo. E o que nós temos feito? Nós temos passado de largo, nós estamos passando para não se contaminar.
com as pessoas, e as pessoas estão morrendo. Os jovens estão indo nas drogas, os casais estão se separando, a prostituição está avançando, e a igreja do Senhor somente louvando a Deus. Uma palavra, através das escrituras sagradas, a pessoa deixa de cometer o suicídio. O pai deixa de matar o filho que é drogado. O filho reconhece que está no erro, através do Espírito Santo, através do poder de Deus. É somente o poder de Deus que liberta, irmão. Não é palavra de homem, mas é a virtude do Espírito Santo. É a vida de santidade de cada um dos seus filhos, pregando o Evangelho e falando do amor de Deus. Abraão ergueu os olhos. Próximo. E atrás de si o carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. E tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocausto ao seu filho. Ele ia imolar o filho dele. Mas Deus gritou lá dos altos céus: não faça isso, porque sei agora que tu temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus não queria a morte de Isaac, mas ele queria a fidelidade de Abraão. E Deus requer a fidelidade dos seus servos, irmão, que ouviu a palavra de Deus, que levantou a mão e falou assim: olha, eu quero estar com Cristo, eu entendo que o Espírito Santo entrou no meu coração, abriu a minha mente, eu sei que eu sou pecador e que Jesus é o Filho de Deus. E Deus quer trabalhar na tua vida. Deus requer de você fidelidade. E Deus então agora prover para Abraão, em substituição a Isaac. Jesus Cristo, irmão, lá na cruz do Calvário, ele também foi o seu substituto. O salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós caminhávamos abismo abaixo, longe de Deus, sem conhecimento de Deus. Não existe nada em mim, nem em você, em nós, que pudéssemos ir até Deus, por Jesus Cristo. Jesus então, vendo que não há solução para a humanidade, que você deveria morrer, e ele então envia o Filho dele amado, lá na cruz do Calvário, para dar a vida por você, porque você deveria morrer. Mas vem Jesus Cristo, e é pregado vivo no madeiro, as suas mãos, seus pés colocam uma coroa de espinho, nesse Jesus que não tem pecado, nesse Jesus que nasceu numa manjedoura, nesse Jesus que aos 12 anos ensinava os doutores da lei, neste Jesus que lá no madeiro, quando pregava o grito, gritou: Eli lama sabatene, Deus meu, por que me desamparaste? Porque recebi o meu pecado, recebi o seu pecado, recebi o pecado desta igreja, no passado, no presente, no futuro, dessas pessoas que você vai pregar, dessas pessoas que o Espírito Santo vai entrar na vida dele, e eles vão sentar nesse banco e glorificar o nome do Senhor. Foi por isso que Jesus deu a vida lá na cruz do Calvário. Foi por isso que Jesus foi pregado vivo, irmão. Sabe por quê? Porque existe uma família. Lá na glória, lá no céu do céu, Deus, o Jesus espera uma família, onde nós fazemos parte da família de Deus, irmão. Mas tem muita gente desgarrada por aí. Tem muita gente perdida que não conhece a Deus, irmão. Tem muita gente passando fome, mas fome espiritual, porque a igreja do Senhor não prega. Porque você que conhece as Escrituras, você que sabe que tem um chamado na tua vida, você que foi chamado por Deus, Deus tem uma missão na tua vida, mas você está calado, você não fala para essas pessoas que estão morrendo. Como ouvirão se não tem quem prega o Evangelho? Já dizia o profeta Isaías. Quantas vezes nós entramos na igreja e vemos bancos vazios, irmão, e as pessoas aí fora sedento para ouvir a palavra de Deus, e o diabo muitas vezes colocando no nosso ouvido: ah não, mas tem outra igreja ali, tem outra igreja lá, tem um jeito assim. Irmão, nós temos que pregar o Evangelho. Doa quem doer. O apóstolo Paulo, em tempo, fora de tempo, ele diz o quê? Pregue o Evangelho. Será que Deus tem que descer do céu de novo e bater de novo? Vocês estão fazendo o quê? Vocês foram chamados, vocês conhecem a minha palavra. Pregue o Evangelho.
Deixa que eu faça a obra. Eu sou Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus dos vivos. Eu sou Deus, eu tenho o Espírito Santo, é eu que faço a obra, mas você prega. Vamos mudar a nossa trajetória, meus amados irmãos. Vamos glorificar a Deus, sim. Vamos ter compromisso com a casa de Deus, compromisso com o pastor. Mas vamos sair na rua e levantar a bandeira do Evangelho do nosso Senhor. Porque Ele te chamou, irmão. Nós vamos prestar conta dos nossos atos diante de Deus. Em breve, todos nós, irmão, vamos comparecer diante do juízo de Deus. E você chegar lá e vai falar o que para ele? Ó, sou doutorado, sou mestrado. Falo inglês, francês, italiano, russo. Fala hebraico, grego, aramaico. Mas não prega. Não prega. Eu também faço mestrado, irmão. Mas serve para que isso? Teologia, para que serve? Prega a palavra de Jesus. É só falar, ó, Jesus é o Salvador. Jesus desceu da sua glória. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. É só Jesus, irmão, caminha a ovelha. É só a ovelha ouvir a voz de Jesus e entrar no reino. Mas tem que pregar. Quem tem que pregar, irmão? O cabelinho branco, que nem eu assim, que estou velhinho. Tem que pregar, porque tem um velhinho que precisa ouvir falar de Jesus. Você entende, irmão? Ele precisa do meu jeito. A irmã, o irmão, o jovem, a jovem, a igreja do Senhor. Tem que sair nessa rua aí, irmão. Sai daí falando de Jesus. Ó, um grupo de louvor, que bênção. Vai pregar a palavra de Deus, falar de Jesus, irmão. Distribui. Chega um traficante, um drogado, fala, ó, Jesus te ama. Jesus muda o quadro da tua vida. E muda mesmo. Muda ou não muda? Muda ou não muda, igreja? Muda. A não ser que vocês eram tudo santo, eu não estou sabendo. Porque a Bíblia me diz que nós somos o quê, irmão? Pecadores. Tem alguém aqui que não é pecador? Tem alguém aqui que não é pecador? A Bíblia nos diz que nós somos miseráveis pecadores, irmão. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor nos ama. Ele nos ama, irmão. Acabou. Mas e aquele que está lá fora? O outro miserável pecador que não conhece Jesus. Com uma multidão. Jesus e os seus apóstolos. Apóstolos são aqueles que estavam na época de Cristo. Nós somos discípulos de Jesus, né? Então uma multidão. Os apóstolos, uma multidão no mar da Galileia. Meio-dia com sol quente. Jesus entra no barco. Não fala nada para os apóstolos. Entra no barco, o que os apóstolos faz? Segue Jesus, entra no barco. O mar estava calmo e tranquilo. Levanta uma grande tempestade. Os apóstolos vão lá, então falam o que para Jesus? Jesus, você está dormindo. O mar está revolto, nós vamos morrer. E o Senhor dormindo, aí acorda Jesus, nós vamos perecer, nós vamos morrer. O que Jesus faz, irmão? Levanta, acalma o mar, acalma o vento. Não é verdade? Não foi isso? Ele chega aonde? Aonde que Jesus chega? Na terra de Gadara. Uma terra incrédula, meu irmão. Uma terra de sequidão, coração duro. Já vou terminar, que eu sei que daqui a pouco o pastor puxa minha orelha aqui. Uma terra de sequidão. Chega na terra de Gadara. Ninguém queria saber daquela terra. Jesus largou uma multidão. Jesus largou uma multidão por causa de quem? De um escolhido. De um endemoniado. Um louco que vivia no sepulcro. Se passasse por mim, eu corria dele, irmão. Jesus largou uma multidão por causa de uma ovelha perdida. Um gadareno endemoniado. Jesus largou todo mundo, irmão. Largou uma multidão e foi atrás de uma ovelha perdida, de um endemoniado, de um drogado, de um louco que dormia pelado no sepulcro. E nós não queremos fazer nada, não é verdade? Nós queremos muito bem encher nosso bolso, assistir a televisão, comer uma pizza daqui a pouco. Não é isso mesmo? E Deus é bom mesmo, e vai dar isso para nós mesmo, porque Ele é bom, vou fazer o quê? Ele é bom. Mas, irmão, nós temos compromisso com a obra de Deus. Jesus chega lá, liberta aquele homem, aqueles montes de demônios, quando vê Jesus já se prostra, que viesse fazer aqui, já viesse nos atormentar antes do tempo. Os demônios se prostram diante da majestade e a glória de Deus, e nós seremos filhos de Deus, irmão, por adoção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levantemos a bandeira do nosso Senhor, vamos pregar o Evangelho, vamos falar que Jesus salva, e se amanhã o Senhor nos levar, glória e exaltado seja o nome do Senhor. Me permita, meu irmão, eu estar gritando, mas é assim mesmo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe a todos vós. Senhor, nosso Deus e Pai, graças, Senhor, pela tua palavra.
Ó Senhor, Tu nos chama, Tu nos prova, mas eu sei também que o Senhor dá o escape e que o Senhor é um provedor em nossas vidas. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, nesta noite possa ficar em nossos corações, que nós possamos sair para fora, sim, Senhor, e pregar a Tua palavra, falar do Teu grande amor, Senhor. Ah, Senhor, nos convida, Senhor, através do Espírito Santo, a ter sensibilidade de ouvir a Tua voz e falar do Teu amor, Senhor. Abençoa esta igreja, meu Pai, abençoa este povo. Continua, meu Pai, com as Suas mãos estendidas sobre a vida do pastor desta igreja, que a cada dia essa igreja possa crescer, ser uma bênção, meu Pai, nesta região, que tudo isso para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém.